Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia. Papo do Extra começando agora, 7 horas 30 minutos. Quarta-feira, feriado aqui no nosso país. Proclamação da República. Cadê você, meu povo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos chegando, vamos chegando. Professora Alice hoje aqui conosco. Vamos conversar sobre a importância das atas notariais, a importância da ata para fins de uso capião. Vamos lá, Escrituras SP. Vando! Seja muito bem-vindo, Vando! Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando, meu povo. Professora Alice está chegando por aqui também. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, Léo! Tudo em paz por aí, Léo? Como foi em Brasília? Não consegui estar em Brasília. Bebezinha nova. Nossa filhinha nasceu. Morrendo de inveja, mas também curtindo bastante esse momento. Deixa eu chamar a Alice aqui. Professora Alice, te aceitei. Valeu, Vando. Isso. O André tava lá. Opa! A Alice, minha amiga, hoje deu de primeira aqui, né? Eu já estava preocupada. Bom dia, bom dia. As duas últimas lives da gente. Jéssica, seja bem-vinda, Jéssica. Tudo bem por aí? Como é que tá em Tupã? Muito calor, muito. Muito, né, Alice? Jesus, aqui tá beirando insuportável, né? Nossa. Ai, Jesus do céu. E o feriado, o que é que temos para hoje, Alice? Diz aí pra gente. Davi, hoje tem que aproveitar para estudar. Temos aulas para preparar, para revisar. A gente teve um provimento novo ontem, né? Sim. No CNJ, então vamos estudar o provimento. E é isso, assim. Também. Por aqui quero dar uma estudadinha e organizar a agenda do restante da semana. Aproveitar e colocar umas coisinhas em dia. Minha amiga. Mas é bom, né? Eu gosto. Assim. Quem ouve deve falar assim. Não toca tanto, o WhatsApp também não nos consome e a gente corre e atualiza algumas coisas, né? E eu gosto, então às vezes quem ouve fala assim, nossa, mas só estuda, só trabalha, só vê aula, mas para mim é muito prazeroso, sabe? Então não é um sacrifício, cansa, mas é uma canseira boa, né? De dever cumprido, de ser útil. Então, assim, é algo que eu gosto, não é um sacrifício. Sim. Eu acho que a gente tem que aprender a curtir a caminhada, né, Alice? Curtir a caminhada faz parte da vitória. Assim. Mesmo porque, Davi, a gente é jovem, quem nos ouve aqui é jovem. Acho que enquanto a gente é novo, tem que aproveitar esse vigor, a energia, a saúde. Porque a palavra para falar isso, né? A gente tem que aproveitar os tempos da juventude para lutar, para batalhar, porque vai chegar um tempo que a gente só vai poder colher os frutos. Então, para lá na frente a gente colher os frutos, a gente tem que batalhar agora. E se não tiver nada plantado, não tem o que colher. Exatamente. Então, assim, a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem a oportunidade, né? Verdade. Minha amiga, o que é que temos preparado para hoje? Davi, vamos falar então um pouquinho sobre a ata notarial para fins de uso capião extrajudicial. E nesse nosso bate-papo, vamos começar lembrando que quando veio o uso capião extrajudicial, inicialmente foi vetada a ata notarial. Depois o veto foi derrubado. Porque entendeu-se lá no momento do veto que a ata apenas... Publicação, né, Alice? Mesma coisa. Porque eles entenderiam que a ata apenas iriam encarecer o procedimento. Mas nós vamos aqui, Davi, defender a ata. Claro. E o primeiro ponto de defesa da ata notarial para fins de uso capião, Davi, eu acho que nós precisamos, como operadores do direito,
Eu sei que muitos aqui não tiveram essa matéria na faculdade, mas hoje em dia nós precisamos aprender, né? Porque nós passamos por esse momento de desjudicialização, de extrajudicialização, onde vários procedimentos estão sendo entregues ao extrajudicial. Então, se eu não conheço como funciona o extrajudicial, eu tenho que aprender como funciona. E, Davi, uma coisa muito importante é o nome das coisas. É a gente dar nome aos bois correto. Então, quando a gente fala no judicial, a gente sabe qual é a função do juiz, do promotor, do escrivão do fórum, do perito do fórum. Quando você vai endereçar, Davi, uma petição no fórum, você tem que pôr o nome correto. Eu coloco o nome lá de contestação e apelação. É a mesma coisa, o juiz vai ler e vai entender. Não, a gente não tem que dar os nomes corretos no extrajudicial também. A gente tem que dar os nomes corretos e saber quais são as atribuições corretas de cada profissional do extrajudicial. Então, qual é a função, Davi, do registrador? Qual é a função do tabelião de notas? E se a gente pegar lá na Lei 8935, nós já temos a primeira defesa da ata notarial. Porque quando a gente pega a Lei 8935, ela fala que é a atribuição do notário autenticar fatos. Então, é o notário que vai, com seus sentidos, autenticar fatos. Ele tem uma função, então, certificadora de fatos jurídicos, que não é uma atribuição do registrador de imóveis. Então, qual é o profissional que a lei deu essa atribuição de autenticar fatos? De verificar por seus sentidos. Então, nós autenticamos documentos, eu sempre faço essa analogia. A autenticação nós temos de documentos, quando você pega um original, tira uma cópia e autentica. Mas muitas vezes nós precisamos reproduzir no documento notarial um fato que está acontecendo que não tem como eu tirar uma cópia e bater um carimbo. E nós fazemos essa autenticação através da ata notarial. Então, é na ata notarial que o tabelião ele vai verificar com os seus sentidos o que ele está, aquilo que ele foi solicitado a atestar na ata. Então, ele vai verificar lá na usucapião a posse, o imóvel, as características da posse. E é ele que tem essa função de reproduzir no documento que nós chamamos de ata notarial, no seu livro de notas, tudo aquilo que ele apurar por seus sentidos, com fé pública, Davi. Essa não é uma atribuição do registrador de imóveis. O registrador de imóveis, mais um ponto importante na defesa da ata. Quando a gente fala em transmissão imobiliária, o nosso país ele adotou o sistema de título e módulo. Então, nós precisamos de um título e precisamos de um modo. E qual é o modo? O modo é o registro. A regra, Davi, é que o registrador, ele não produz o título. O registrador, ele qualifica o título para registro. Então, ele não produz a escritura pública. Quem produz é o tabelião de notas. Ele não produz o contrato lá bancário. Quem produz é o banco lá na alienação fiduciária. Ele não produz o título judicial. Quem produz é o juiz lá na ação de partilha de bens, numa ação de adjudicação compulsória. Então, veja, o registrador de imóveis, quando nós pegamos, então, a atribuição dele, é qualificar o título para registro. E aí, ele publiciza e faz a transferência da propriedade através do registro. Então, enquanto nós temos, de um lado, o tabelião que forma o título, nós temos o registrador que qualifica o título. A ata notarial para fins do usucapião, ela não é o título principal. Mas, como eu disse, ela é importante para fazer essa certificação dos fatos que um registrador vai analisar. Então, veja, nós temos um profissional do direito que vai fazer, Davi, lá no extrajudicial, o que aquela parte das provas, das perícias faz no judicial. Então, Perfeito. enquanto processo judicial, o juiz, Davi, e nós precisamos lembrar também que a responsabilidade do juiz é diferente da responsabilidade do registrador do tabelião. Então, veja, já pensou a gente jogar tudo isso nas costas do registrador? É uma responsabilidade muito grande, porque eu estou na usucapião, eu estou tirando o direito constitucional de propriedade de um e entregando para outro. Verdade. É um direito constitucional. Enquanto
o juiz ele não responde pessoalmente com seus bens diretamente pelos atos que pratica, o registrador responde, o tabelião responde. Então veja como a responsabilidade dos profissionais também é diferente do judicial para o extrajudicial. Ah, mas o juiz lá concedeu e o registrador está pedindo para complementar. Claro, o juiz, se aquela decisão não for a melhor das decisões, a parte vai recorrer, o tribunal pode reformar, mas esse juiz não vai ser responsabilizado por qualquer prejuízo que causar. Já o registrador, ele é penalizado. Ele responde administrativamente, pessoalmente. Então, veja, nós temos de um lado, então, um tabelião que tem por lei essa atribuição de autenticar fatos através da ata notarial. Nós temos a questão da responsabilidade do juiz e a responsabilidade do extrajudicial, que é totalmente diferente. O juiz ele tem à disposição dele peritos, ele tem à disposição dele várias formas de produção de provas. Já o registrador, ele fica mais adstrito, porque ele não tem essa liberdade também de exigir perícia, ele não tem um perito profissional, um perito oficial que vai colaborar com ele. Então, o que entendeu-se quando colocou a ata notarial? A gente precisa adotar, então, no extrajudicial, uma dupla proteção. Já que na transmissão regular da propriedade eu teria a participação do registrador, do tabelião, e veja, quando o tabelião ele lavra uma escritura de compra e venda, ali, Davi, ele está cumprindo com uma atribuição, uma função dele que nós chamamos de legitimadora. Nós temos duas funções do tabelião, que é legitimadora e certificadora. Quando ele lavra uma escritura de compra e venda, ele está fazendo a sua função legitimadora, porque ele está intervindo no negócio jurídico das partes, legitimando aquele ato, porque ele vai verificar se não está ferindo nenhum dispositivo legal, ele vai verificar as questões tributárias, ele vai assessorar as partes, então ele já está legitimando aquele ato. Quando ele lavra a ata notarial para autenticar fatos, ele está cumprindo a sua atribuição certificadora, que é certificar os fatos numa ata notarial. Ambas têm fé pública. Então, a participação do tabelião no procedimento extrajudicial, ele veio para trazer mais segurança ao procedimento, já que é o registrador incumbido fazer a qualificação. Então, veja, a ata notarial ela vai servir na extrajudicial como substituição daquela perícia judicial, onde o juiz ele tem várias formas assim de decidir a produção de prova que ele julgar necessária para poder fazer o seu convencimento. Nós sabemos que o registrador ele é mais limitado. Então, a ata notarial ela vem para agregar valor, para trazer segurança para o procedimento que vai ser apresentado ao registrador. E essa é uma função muito importante. Ô, Alice, você sabe, assim, exatamente essa premissa que você trouxe da 8935, da função certificadora, do tabelião, e na rotina, então, da prática notarial, está o atendimento das partes constante, a orientação jurídica, não é? Esse filtro é tão importante que quantos casos de compra e venda que chegam na nossa porta e não, na verdade, não é compra e venda, é permuta, e essa sensibilidade prevista, essa atribuição, essa tarefa na 8935 de ouvir as partes, dar forma jurídica adequada, instrumentalizar os pleitos, não é? Escutar, aquela escutativa, não é? A gente escuta o pleito e traduz aquilo juridicamente. Esse papel, a imparcialidade do tabelião, imaginemos o registrador diante de uma ata notarial muito bem feita, em que um sujeito imparcial, tal qual deve ser o registrador, o registrador está ali diante desse documento, não é? Diante dessa ata notarial. Imaginemos que o registrador precisa ser convencido, não é? Do direito que o sujeito faz pleito, acerca do direito que se pleiteia, né? Então, a gente vê na prática a distinção
de quando se tem uma ata notarial bem feita para quando não se tem. E aí, a gente tem o provimento 65, que regula o uso capião extrajudicial, e um dos requisitos é a ata notarial. E nesse sentido, Alice, eu chamo até a atenção e clamo aos colegas que a gente tenha zelo pela lavratura das atas notariais e não lavre esse instrumento apenas para cumprir um requisito. E eu quero trazer um caso prático disso, Davi. Então, a gente vê que, assim, o legislador, ele quis proteger o procedimento extrajudicial com dois profissionais do direito, porque lembra, o notário, o registrador é profissional do direito, dotado de fé pública, aprovado em concurso público de provas e títulos. Então, o tabelião, nós sabemos que ele está cada vez mais qualificado. Ele está familiarizado com o direito imobiliário. Muitas vezes, assim, sem querer desfazer, mas muitas vezes, muito mais que às vezes, nós sabemos que quem conduz o processo judicial, muitas vezes, é o escrivão, é o escrevente. E a gente sabe que, às vezes, eles só vão dando andamento conforme a legislação processual. E, às vezes, não tem essa visão material do direito imobiliário, que é muito importante. Nós temos essa visão. Então, essa atuação do tabelião, ela cada vez mais a gente vê uma profissionalização. Isso, agora o provimento 65, ele está agregado ao 149. É que é a força do hábito, né, Davi? Demorou um pouco. E eu gravo pra gente se adaptar. Eu tenho uma certa... É natural, assim, de gravar números. Então, gravar placa de carro, número de celular, essas coisas. Aí eu fico com o número tudo, artigozinho do Código Civil. Então, daí que tire, viu, Margarete, da minha mente. Mas é isso mesmo. Inclusive, nas minutas do cartório, a gente tem feito essa atualização todas. Inclusive, nas minutas que a gente fornece aqui para os nossos alunos, essa atualização lá para fazer menção ao provimento 149. Ô, Davi, e a gente vê essa desjudicialização, extra-desjudicialização, uma tendência muito forte do advogado hoje ter um tabelião que é chamado de seu, né? Porque sim, as atas notariais, para fins de uso capião, de adjudicação compulsória, a elaboração dela, Davi, hoje ela não é elaborada só pelo tabelião. Aí ele entra na sala dele, digita lá, tua ata, vem daqui 3 dias buscar. Mas ela é uma construção do tabelião com o advogado e com a parte. Então, muitas vezes, a ata pode demorar 2 semanas, 1 mês, tudo vai depender da complexidade daquele procedimento, das provas que eles vão produzir. Então, mas essa é uma construção, então, o advogado, ele precisa estar disponível para estar ali junto com o tabelião e um auxiliando o outro. E aí que entra um pouquinho da humildade também, né? Dos dois poder ter essa acessibilidade, essa humildade de chegar, olha, a gente precisa construir essa prova. Porque o tabelião ali ele já faz uma pré-qualificação daquele pedido. E não é porque foi feita aquela ata notarial, porque lembra, a ata notarial, Davi, ela é para pré-constituir provas, tá? Quem vai julgar depois aquele procedimento é o registrador, tá? Mas, mesmo que aquele procedimento seja julgado improcedente pelo registrador, toda aquela produção de provas, ela é preservada. E você pode utilizar ela no judicial, ou se às vezes não deu tempo de posse suficiente, você já tem aquela pré-produção de provas para depois fazer só uma ata complementar do tempo que faltou. Mas eu queria comentar, Davi, para a gente não se alongar muito também, de uma questão prática que eu vi, que é a importância do tabelião se dedicar a aprender a esses procedimentos novos. Não, igual você falou, não fazer porque eu peguei um modelo e eu coloquei lá e eu dei para parte. Não. Eu peguei esses dias uma ata notarial de uma advogada amiga minha. A gente sempre faz atos juntos, mas essa ata eu não pude lavrar, porque a ata de uso capião, o provimento trouxe que a ata principal, Davi, ela tem que ser feita pelo tabelião do local em que o imóvel está situado. Então, ela vai seguir o princípio da territorialidade. Então, eu não pude lavrar essa ata.
Mas o colega que lavrou, Só um eu acho que parênteses, até Alice, o que não ocorre com a adjudicação compulsória. isso, Volta. na adjudicação não tem isso. Na adjudicação não tem essa limitação territorial, mas na usucapião nós temos. E aí ela me mostrou, Davi, uma ata notarial que ela lavrou para usucapião extrajudicial. E nesse caso que ela me apresentou, o cliente ele tinha escritura pública com o proprietário. O que acontece? Era uma área urbana bem grande e ele comprou uma parte que foi desmembrada, só que ele não registrou. E aí, o proprietário foi vendendo outras partes picadas, morreu. Os filhos vieram, fizeram inventário do que sobrou lá e também continuou vendendo picado. Quando ele foi registrar a dele, já tinha o quê? Não tinha mais o princípio da continuidade, porque ele morreu e já estava em nome dos herdeiros, já tinha passado para outros, e o imóvel já estava descaracterizado. Mas a área dele, ele exerce a posse, tanto que ele tinha anuência das proprietárias tabulares, que elas reconhecem que aquela área é dele, mas elas não têm interesse em regularizar, porque não foram elas que alienaram, entendeu? Então, olha, foi uma obrigação que você assumiu lá atrás. E era uma escritura de 20 anos. E aí ela fez essa ata notarial, e na escritura era só um terreno, na matrícula é só um terreno. E aí eu peguei a ata, e a ata, Davi, ela trazia termos muito genéricos. Então, por exemplo, tinha duas testemunhas. Praticamente, e assim, é uma crítica mesmo, assim, para os colegas se dedicarem. Colocou assim, as testemunhas declaram que o possuidor, o requerente, exerce a posse mansa, pacífica. Sabe aquele... Tipo, a testemunha não vai falar aquilo. Então, a gente tem que ser muito reproduzir mesmo o que as testemunhas falam. Perguntar, você conhece? Conheço. E aí eu li toda a ata e falei, olha, mas pelo que eu li na ata, na escritura, ela tá só o terreno, mas como que é a posse desse imóvel? Como que ele vai comprovar? Porque não teve diligência. Outra coisa importante é o advogado requerer no seu pedido para o tabelião que ele faça a diligência. Porque o provimento, ele não trouxe como obrigatoriedade. Mas, gente, eu acho que é fundamental a diligência. Justamente para você atestar a forma que está sendo exercida essa posse. E olha, aí eu li a ata, eu li a escritura, eu falei, olha, tá, mas eu não entendi uma coisa. Como que ele vai provar a posse dele? Porque ele tem a escritura, que é o título de boa-fé, vai reduzir o prazo do usucapião, tudo bem. Mas tá, é um terreno, como que ele exerce a posse? Ele planta lá, que tem lá? É uma garagem, porque na ata não teve diligência. Ele reproduziu o que estava lá na matrícula que ele adquiriu. Então, ele não falou, olha, ele exerce a posse. Isso é importante, essa diligência, para você atestar, para o registrador saber que realmente está sendo exercida a posse. Aí a advogada falou assim, Alice, não, lá realmente é um terreno, tem um pequeno espaço que é construído, mas lá é um viveiro. Então lá eles vendem mudas, é alugado. A pessoa que está lá alugada já está lá há 20 anos também. Então quando ele comprou, ele alugou. Eu falei, ué, e por que não está aqui na ata o contrato de locação? Por que aqui em nenhum momento está falando que lá é um viveiro? Tudo isso, Davi, serve o quê? Para fortalecer, para trazer provas para o registrador que está sendo exercida a posse daquele imóvel. Então, aí eu falei para a advogada, falei, olha, embora então não foi colocada na ata, mas junto o contrato de locação e no momento que você for fazer o requerimento para o registrador, porque a ata, ela é um dos documentos que vai compor o pedido que o advogado tem que fazer para o registrador. Então, o advogado vai ter que apresentar uma petição. Eu falei, então, nessa petição, você complementa falando que o imóvel ele é objeto de locação, junto ao contrato de locação. Veja, se o tabelião fosse ao local, ele já pegaria ali o depoimento do locatário. O locatário, olha, eu Sim. E aí aluguei. você toca num ponto, Alice, muito importante, porque da uniformização assim, do requerimento com a ata, né? A historinha ser Exatamente. contada mais ou menos da mesma forma. Exatamente. E por isso eu concordo contigo quando você diz lá no curso, é, poxa, já que já vai existir o requerimento, como cada caso Deus o campeão tem uma historinha diferente, não é? Existem suas semelhanças, mas os casos são diferentes entre si. O que não ocorre, por exemplo, com a compra e venda, com a doação.
na uso capião, nas atas, né, nos inventários, cada caso tem sua historinha. E então, interessante ter essa uniformização entre o requerimento e a ata. E aí, por isso, importante, talvez já no início do procedimento, pede para o advogado contar essa historinha bem contada. Às vezes a gente até fornece lá no curso, né, Alice, um modelozinho de requerimento. Às vezes, já para iniciar a ata, ele conta a historinha em forma de requerimento, já com esse modelinho preenchido, que vai servir de base para a ata, e a ata pedido também vai ajudar a alimentar de volta esse requerimento. Isso, e Davi, é muito importante, a participação do advogado, ela é essencial lá no pedido para o registrador de imóveis, mas a gente sempre fala da importância que é a participação do advogado na elaboração da ata, por isso que você falou, para ter uma uniformização, uma sintonia entre o pedido da ata, a ata e o pedido do registrador, para que não haja conflitos. Outra coisa, e lá no curso a gente tem um modelo de requerimento para a ata, que lá no fim eu já falo, esse modelo você já vai adaptar para o registrador, porque lá já tem todos os requisitos, tá? Os advogados, eles não têm esse hábito de peticionar no tabelionato de notas, mas eu sempre oriento a fazer essa petição escrita. Justamente por isso, você já vai contar para o tabelião, porque o tabelião vai ter que elaborar a ata. Então, você já conta a história ali, já junta uns documentos para o tabelião já ir montando a ata, e aí vocês vão continuar se comunicando para agendar a visita ao imóvel, para ouvir testemunhas. Às vezes, na visita ao imóvel, eu sempre falo isso. Às vezes, visitando o imóvel, às vezes a pessoa fala assim, eu nem tenho testemunha. Aí você vai lá visitar o imóvel, você vê, deve ter um posto de saúde na esquina. Aí você fala, mas aquele posto de saúde? Meus filhos passam no posto. Pronto, vai lá, pega uma cópia do prontuário do posto, desde que data que eles têm aquele domicílio naquele local. Então, o advogado, e não só, eu falo não só o tabelião, o advogado também faz essa diligência. Porque o requerente é leigo, ele não sabe que prova ele vai produzir. Nós que temos esse olhar clínico de ver, olha, tem uma escola, algum filho já estudou naquela escola, tem um posto de saúde, tem um mercado, o senhor já comprou naquele mercado, o dono do mercado te conhece, tudo isso você já ouve na ata e ajuda a fornecer provas que muitas vezes a própria parte não tem essa visão de trazer para a ata, né? É muito importante. Sim, Alice. Aproveitar para dizer que a gente está com as inscrições abertas para a turma que vai acontecer nesse sábado, ao vivo e online, com a professora Alice. Uma manhã inteira de estudos, né, Alice? Sobre Vamos as falar de ADGs adjudicação compulsória também. Isso, e uso capião. Então, quanto tempo de curso, Alice, no sábado? Dá umas 4 horas, Davi. Pois é bem puxado, é bem puxado. É para quem quer estudar mesmo. Então, 4 horas aí, uma manhã inteira de estudo, hein? A Margarete perguntou assim na ata, a gente tem que mencionar o provimento 149. É bom, assim, na ata, se você é o tabelião tudo, você vai acabar mencionando que cumpriu o item tal do provimento. Mas assim, você está ali atestando fatos. Então, não necessariamente você precisa ficar discorrendo o artigo da norma, tá? Desde que você sabe o que você tem que atestar na ata, você não precisa ficar citando artigos da norma. Mas se você for querer citar, você não cita mais o 65, você atualiza para o 149, tá? Mas desde que você cumpra os requisitos, Margarete, você também não precisa ficar citando, cumpriu o artigo tal do provimento 149. Basta que você saiba quais são esses requisitos e ele conste na ata, Sim, tá? sim, verdade. E aí, quem quiser fazer a inscrição, o link está na bio, né, Alice, para se inscrever aqui dos estudos notariais. Alice, minha amiga, mais alguma consideração? Bom, Davi, vou só fazer uma recapitulação, então, a importância da ata. Primeiro, para quem chegou depois, por que então é importante a ata? Primeiro, pela própria função do tabelião, que é certificar, essa função certificadora de autenticar fatos que está na Lei 8935. Segundo, para trazer mais segurança para o procedimento, enquanto o juiz lá, ele não tem uma responsabilidade direta e pessoal para os atos e sentenças que ele dá, o registrador ele tem essa responsabilidade. Então, como nós estamos tirando a propriedade de um para dar para o outro, é importante essa dupla qualificação, porque
Se o tabelião ele nega uma ata, é porque ele já viu ali, às vezes, quem está querendo uma usucapião é um locatário, ou seja, a posse não é a de usucapiendo. É uma posse precária. Se a posse é precária, aquele tempo de 20 anos que ele estava no imóvel não é posse que induz. Então, assim, ele nem vai chegar a lavrar a ata. Então, o tabelião, isso a gente fala também no curso, quando que ele vai negar uma ata? Ele vai negar quando ele ficar, assim, provado de cara que aquela posse não é a de usucapionem, tá? E se o tempo não é o tempo da posse? Ele pode ali fazer uma ata do tempo que ele consegue apurar e a pessoa depois faz uma ata complementar depois para completar o tempo que for faltando. Então, lá no curso, Davi, a gente trata todos esses pontos, tá? Então, a importância da ata pela própria função certificadora, para trazer essa dupla segurança jurídica, porque o registrador, ele não monta o título. Quando ele faz o procedimento, tanto que a gente vai ver também que dentro do registro de imóveis são duas etapas. Uma etapa é o procedimento da usucapião, outra etapa é o registro da usucapião. E na adjudicação a mesma coisa. Você pode ter uma procedência do pedido, mas no primeiro momento o registrador fala assim, olha, mas para registrar precisa cumprir esse requisito. Então você tem um título como se fosse uma sentença judicial, mas o registro ainda fica condicionado a algum cumprimento de exigência. Então, veja, o registrador ele qualifica o título. Então, e o tabelião, ele vai, na ata, fazer auxiliar na formação do título. E também, Davi, a importância da diligência que o tabelião faz ao local para trazer mais elementos de segurança quanto ao exercício da posse, a forma do exercício da posse, trazendo mais segurança para o registrador também. Imagina, a pessoa entra com um pedido de usucapião familiar, a constitucional urbana, onde ele tem que residir com a família dele, você chega lá para fazer a ata, por fora é uma casa, você entra, é um escritório de contabilidade que está alugado lá dentro. Então, quer dizer, tudo isso é na ata que você... Já neguei os campeão familiar em circunstâncias parecidas, assim. Porque Não é? Então... chega lá na diligência, a pessoa chegou junto para visitar o imóvel, não estava residindo lá. Pô, então, olha como é importante, Davi. Olha como é importante, exato, né? Exato. Então, e o registrador ele não tem essas condições de estar fazendo todas essas diligências para depois ele mesmo julgar. Veja, eu elaboro todo o título para eu julgar esse título. Acaba ficando uma responsabilidade, porque depois ele nega, o advogado para mas você não viu que foi um posto lá, então, para aumentar a minha prova. Então, a gente precisa separar quem auxilia na elaboração do título e quem julga o título, tá? Boa. Então, acho que eram essas as considerações para o nosso papo hoje. Mais Alice, coisas, só para mais não deixar a informações. Margarete sem resposta, ela perguntou, a pessoa pagou o ITBI do imóvel que quer usucapi. Pode fazer usucapião quando se paga ITBI? O ITBI, Margarete, ele vai ser uma das provas, tá? Ele não ela apenas vai comprovar que ele teve algum negócio com alguém que era porque o ITBI pode ser recolhido a depender da legislação municipal, até da cessão da posse. Mas veja, o ITBI é um elemento de prova, né, Davi? Ele não é a prova. Agora ele não pode ter pago esse ITBI apenas como uma prova determinante que exerce a posse, não é? Ele vai analisar o caso concreto. Exatamente. Ele vai ser só um elemento da posse. Porque no caso que a advogada trouxe para mim, ele tinha escritura e ele tinha ITBI. Mas mesmo assim, ele precisa comprovar agora o exercício da posse, que não houve oposição. Então, o pagamento do ITBI é um dos elementos que vai ser analisado num todo. Sim. Agora, o contrário, a gente precisa dizer e reforçar que não existe incidência de ITBI, não há fato gerador em relação, pelo fato da usucapião, né? Obrigado, Margarete. A gente conta contigo sábado. Gente, Deus abençoe o nosso dia, nosso feriado. Alice, brigadíssimo. Sempre bom esses encontros aqui. Toda quarta, a gente aqui, 7h30 da manhã, Papo do Extra. Estejamos juntos. A gente aguarda vocês. Um feriado maravilhoso pra gente. Obrigada, esse calor aqui, pessoal. São Paulo espero um pouquinho, né, Alice? Não, aqui tá mais, viu?
Espero vocês sábado, vai ser um prazer a gente continuar batendo papo sobre as atas notariais, tanto para uso capião quanto para adjudicação compulsória também. Obrigado, Obrigada, obrigado, Davi. Léo. Valeu, gente. Deus abençoe. Cheiro no coração. Tchau, tchau.